Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Motivo de satisfação para mim enorme estudar sobre esse assunto e dar continuidade ao tema da lição de hoje. Para vocês terem ideia, eu nem sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. Eu ainda não saí para o trabalho, né? Já são aqui praticamente 10h25. Daqui que eu venho baixar esse vídeo, editar e mandar para você, você talvez receba lá para as 11 horas. Mas, enfim, eu estou empolgado porque eu passei muito tempo aqui estudando sobre o assunto e coisas que eu descobri que para mim eu achei muito interessante. Eu fico feliz porque Deus tenha tido a misericórdia para conosco, irmãos, para nos revelar a sua palavra, nos fazendo entender um pouco mais sobre a riqueza que contém esse livro maravilhoso chamado Bíblia Sagrada. E hoje sobre o tema Corpo como Templo. Por isso que eu botei esse título para você, o corpo como templo. Aqui ele não descreve de quem é. Por isso que no tema eu botei assim, do Pai, do Espírito Santo ou do Filho, não, ou os três. O título que eu coloquei aqui tem a ver com a morada das três pessoas da divindade, que eu vou falar para vocês sobre isso mais adiante. Primeiro, aqui está falando o corpo como templo. De acordo com a teoria dualista, inclusive a teoria platônica também, isso é uma filosofia, de que o corpo é mau e que a alma é boa. Então a alma fica presa ao corpo, e quando o corpo que é mau, que é a carne que não presta, porque é o pecado que se faz na carne, não se faz o pecado na alma ou no espírito. Segundo essa crença, quando o corpo morre, então a alma se liberta e agora está livre para receber então a sua tão sonhada recompensa. Segundo essa crença, biblicamente falando, isso não tem respaldo. Embora isso seja crido pela filosofia, isso também é ensinado por muitos, nós temos a convicção, irmãos, de que o nosso corpo ele é holístico, ou seja, integral. Ele é composto, na verdade, de maneira completa. Quando eu falo assim composto, é o sopro que Deus colocou com a matéria que já existia. Então, na verdade, ambos juntando-se, formou-se o ser vivente, ou chamado de alma vivente. Mas quando se morre, quando se desmaterializa, eu falo desmaterializar-se no sentido de desfazer-se, não existe uma alma que se liberta, mas o fôlego que volta, de acordo com Eclesiastes, no capítulo 9 e no capítulo 12 também. Então, assim, essas expressões, como a gente está vendo aqui a cosmovisão bíblica sobre esse assunto, de acordo com a Bíblia, qual é o conceito de corpo aqui? Bem, de acordo com essa teoria, também a teoria panteísta, onde se descreve que Deus está em tudo, e é interessante, né, que a expressão pan vem de tudo e teísta, ou teísmo, do grego theos, quer dizer Deus. Deus está em tudo. É semelhantemente, irmãos, a expressão pandemia, né? Ou seja, uma doença ou uma generalização global, pan de todo, pan-americano, né? Ou seja, todos os países da América reunidos em um propósito dos jogos. Então, assim, a expressão panteísta também tem a mesma aplicação. Deus está em tudo, Deus está no universo, Deus está nas árvores e Deus está na pessoa, ou seja, nós fazemos parte de Deus. Deus temos parte em nossa essência da pessoa de Deus. E é interessante que, de acordo com essa filosofia aqui, diz assim, ó, Deus é o conjunto de tudo quanto existe. Deus é o originador, mas Deus não está em tudo. Deus não é uma árvore, Deus não é uma flor, Deus não é isso, como se Deus fosse tudo. E a teoria panteísta ela defende esse parecer também. Agora, o que me chama a atenção aqui é a expressão que é dita sobre o texto de 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 19 e 20. Por quê? Esse capítulo, irmãos, nos descreve que o nosso corpo, primeiro, ele é templo do Espírito Santo e ele pertence a Deus. Se você for ler o verso 19, e eu vou fazer questão de ler para vocês esse verso 19 na minha tradução NVT, a nova versão transformadora, o texto diz assim, no verso 19: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Bem, se foi dado por Deus, então é dele que pertence. Tem uma tradução que fala assim, que tendes da parte de Deus. A expressão da parte de Deus quer dizer, foi ele que deu esse corpo. Então o corpo pertence a ele. Se o corpo pertence a ele, ele tem acesso. Na verdade, deve ter acesso em todos os pontos em nossa vida. Lamentavelmente, pelo nosso livre-arbítrio, por nossas escolhas, nós não escolhemos para que Deus habite em todas as coisas. Nós escolhemos qual parte da nossa vida nós queremos que ele participe. Um exemplo, você está construindo um relacionamento e você quer que Deus abençoe seu relacionamento, mas você quer fazer coisas que não condiz no relacionamento para que Deus habite.
Logo, você está pedindo a Deus licença. Olha, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe, mas agora eu quero fazer isso, isso e isso. Você abre um negócio e quer que Deus lhe abençoe o seu negócio. Então você começa a trabalhar, mas ali tem a possibilidade de ganhar algo de maneira desonesta. Então você chega para Deus, assim, agora fica de lado porque eu preciso ganhar um pouco mais. E para eu ganhar um pouco mais, eu preciso fazer do meu jeito. Então tira Deus de lado. Na verdade, irmãos, Deus deve ser o nosso Senhor em todas as coisas. Como um líder, como um proprietário, e nós como seus mordomos. Então, assim, se nós soubermos administrar bem tudo que Deus nos concedeu, seremos de fato por Ele abençoados. Por isso que o texto no capítulo 10 e o verso 31, quando fala assim, ó, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Agora, deixa eu me ater aqui ao tema que eu coloquei aqui no título sobre a quem pertence o nosso corpo, ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo, ou aos três. No capítulo 14 do Evangelho de João, eu digo a vocês que eu nunca li esse texto com essa percepção. Lembra-se quando Cristo está para sair, né, daqui da terra, está para morrer, está para ir para o céu, voltar para o seu lugar? Ele começa ali no capítulo 14, dando conforto aos discípulos. Porém, me chama a atenção aqui uma palavra que eu confesso a vocês, irmãos, sem nenhum medo, sem nenhum receio, que eu nunca tinha visto esse texto com essa ótica. E hoje me chamou a atenção a maneira como o autor aqui declara, levando em consideração que João escreveu seu evangelho como o último livro da Bíblia a ser escrito e para um povo gnóstico, né, que não cria na humanidade nem na divindade de Cristo, para falar agora que Cristo ia habitar como Deus na vida da pessoa era algo estranho, mas era necessário que João assim endossasse para que levasse em consideração que Jesus, sendo Deus, como da parte do Pai, e ele promete o Espírito Santo, os três iriam habitar. Olha só o que diz aqui no verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar para vocês. A expressão morada, na literatura grega não bíblica, ela tem o significado de morada de passagem. Ou seja, aquela morada que você só passa e vai embora. É uma moradia temporária. Porém, o que Cristo está dizendo aqui, dessa morada em especial, não é uma morada, simplesmente, ou uma pernoite, ou um pouco tempo. É uma morada eterna, constante. E, embora essa literatura grega tenha esse conceito, não tem a ver com a morada de Cristo em nossa vida aqui também. Nem aqui será uma morada efêmera, passageira, porque ele fala assim, ó, o Espírito Santo habita em vocês, ou está em vocês, e estará. Ou seja, ele manterá a relação conosco todo o tempo, até em meio à tribulação. E só abrindo aqui um parêntese, quando alguns falam que o Espírito Santo vai se retirar da terra, irmãos, deve ser entendido como aqueles que o resistem. E como, lamentavelmente, a maioria da população do nosso mundo é, infelizmente, incrédulo, uma minoria que crê, uma minoria que vai se salvar, a expressão como é dita, quando é dita que se retirará da terra, se retirará daqueles que estão resistindo, mas aqueles que o buscam permanecerão com ele, mesmo que passe por angústia, sofrimento e aflição. O Espírito Santo ainda assim habitará com eles da mesma forma. Voltando aqui. Agora entra no verso interessante. O verso 17 do capítulo 14 diz assim, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, aí entra aquele que eu falei para vocês, pois não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Então, assim, ele habita agora e estará em você. A promessa do Espírito Santo, irmãos, ela é contínua, ininterrupta da parte de Deus. Agora, eu é que escolho se eu quero que ele esteja comigo sempre ou não. Se eu permitir com que o meu corpo seja o templo de sua morada, então ele permanecerá comigo para sempre. Para essa causa, é necessário que eu submeta a sua palavra, submeta a sua vontade. O próprio Paulo disse, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o mesmo Paulo chega a dizer em outro texto, ele fala assim, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Então, o reconhecimento do senhorio de Cristo é através do Espírito Santo. Agora, o verso que eu acho mais fantástico é o verso 23. Jesus respondendo a Judas, no verso 22, ele fala assim, quem me ama faz que eu ordeno, ou faz aquilo que eu peço. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Nós quem? Jesus e o Pai vai morar em nós. E no capítulo 6 e o verso 19 fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Então, em nosso corpo habitará o Espírito Santo e através do Espírito Santo nós teremos a habitação de Cristo e do Pai. Logo, o nosso corpo é morada da divindade. Tem noção da importância que tem isso? Tem noção você de quão crucial é a administração do nosso corpo, de maneira que nós não venhamos comer qualquer coisa, beber qualquer coisa, ir para qualquer lugar? Porque o nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo. Logo, cai-se por terra a qualquer crença, a qualquer possibilidade de filosofia de que o nosso corpo tem uma alma e que se desmaterializa ou que sobrevive quando morre. O nosso corpo tem a presença do Espírito, mas a presença do Espírito Santo. E nele temos o Pai e temos o Filho. Eu, particularmente, irmãos, entendo que o nosso corpo é morada da divindade. Quando Deus nos criou, Ele nos criou dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Só que a imagem que tínhamos de Deus foi perdida pelo pecado. Nós estamos à disposição, ou seja, temos a condição de restaurar a nossa imagem, a imagem de Cristo, melhor dizendo, que em nós foi colocada. E essa imagem precisa ser restaurada a cada dia. E eu aqui faço um apelo a você. Considerando que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e ela foi deturpada pelo pecado, como o próprio Paulo fala, né? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa destituição foi por conta do que o pecado causou em nossa vida. Cristo veio para resgatar essa imagem. Cristo veio para nos fazer de novo voltarmos para o Pai através do Espírito Santo, a fim de que o nosso corpo seja templo e morada da divindade. Isso me deixou extremamente agraciado, feliz, assim, empolgado, porque me levou com mais seriedade, irmãos, o que eu tenho que fazer com o meu corpo. Claro que eu não devo pensar com isso. Então, Abel, quando você pensava que era só o Espírito Santo, você achava que poderia fazer qualquer coisa. Não. Mas é o fato de Deus fazer questão de morar em nossa vida. Cristo também faz questão de morar em nosso corpo, sabendo que pertence a Ele. Lembre-se que isso foi uma promessa desde o Antigo Testamento, quando Deus disse assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A expressão habitar, irmãos, no original hebraico, significa tabernacular ou tabernáculo, de onde vem a expressão habitação constante. E aqui eu falo para vocês, assim como a filosofia e a crença grega, que morada significaria uma passagem ou um lugar simplesmente de passar um tempo, não significa, não aplica essa conotação ao que Cristo disse aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, assim, eu fecho meu assunto dizendo as seguintes palavras. Cristo quer habitar em nosso mundo, em nossa vida, melhor dizendo, em nosso corpo aqui. Se nós permitirmos com que a sua morada em nossa vida seja constante, Ele com certeza fará com que a nossa morada com Ele no céu também seja constante. Mas para essa habitação no céu, irmãos, eu preciso permitir com que Ele habite em mim aqui. Então nós permitimos com que o nosso corpo seja morada da divindade em nosso mundo aqui, e essa habitação nos qualificará para a habitação com Ele nos céus quando Ele voltar. Claro que isso nos deve levar em consideração, irmãos, que a habitação de Cristo aqui era uma habitação sobrenatural e lá será uma habitação pessoal. Porém, nós sentimos a personalidade de Cristo, de Deus em nossa vida por nossas ações geradas pelo Espírito Santo. E eu fico entusiasmado com isso. Senhor, eu só tenho a agradecer por tão grande honra de querer habitar no corpo podre como o meu, no ser humano pecador como o meu, no ser humano pecador como é você, como somos todos nós. Mas sabe, irmãos, isso me faz entender que nós, na verdade, pertencemos a Deus. Por essa causa, no capítulo 6 também de Coríntios, Paulo chega a descrever, no capítulo 3 de Coríntios, Paulo fala assim, e aquele que não fizer bom uso do corpo do templo do Espírito Santo, que somos nós, Deus o destruirá, porque Ele é santo. Sabe, irmãos, isso aqui é muito crucial. Se nós somos santos, separados para uma causa, não permita com que coma-se qualquer coisa, beba qualquer coisa, vá a qualquer lugar, vista qualquer roupa. E amanhã, quando formos falar sobre a mente de Cristo, eu vou falar um pouco com mais propriedade em relação ao que nós devemos ter cuidado para que a nossa mente não alimente aquilo que não é propício. Mas isso vai fazer, nós iremos fazer isso amanhã. Então, que Deus nos abençoe muito, que Deus nos faça cada vez mais reconhecer que nosso corpo é morada da divindade e pela pessoa do Espírito Santo, o Pai e Cristo virá a nós e fará em nós morada. E essa morada, irmãos, será para sempre. Confirmará quando Ele voltar. E aqui usufruiremos desse momento agradável, momento contínuo, até com que a nossa vida venha a ser
ceifada pela morte. Mas uma coisa é certa, a esperança da vida eterna nos enche de ânimo, mas de tão grande ânimo, que a gente nem consegue imaginar ficar distante desse Pai Celestial. Deus, portanto, nos abençoe e oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua promessa de que o Senhor habita em nossa vida. O Espírito Santo nos concede a bênção da habitação do Pai e do Filho. E é por essa causa, Senhor, que nós te pedimos, por favor, nos perdoa quando fazemos mau uso do nosso corpo, quando bebemos aquilo que não é do teu agrado, quando comemos aquilo que não também faz parte do teu cardápio, quando vestimos uma roupa, Senhor, que não está conforme à nossa postura cristã. Por isso nós te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós e nos alimenta de ti a cada dia. Perdoa, Senhor, nossas faltas, nossas escolhas e permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu estava aprendendo para não tossir e queria terminar antes de poder tossir, mas aí acabou saindo a tosse. Perdão por isso, irmãos. Deus os abençoe muito. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe e que Deus permaneça habitando em nossa vida desde agora e para sempre.